Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus, convidar a espiritualidade amiga a estar conosco aqui, nesse momento de estudo, de reflexão, para que possamos extrair o melhor do estudo, os melhores insights, as melhores conclusões, ou as melhores reflexões e questões, para que possamos melhorar a cada dia o nosso nível de conhecimento, o nosso nível de sabedoria, e assim caminhar com mais segurança rumo ao Pai. Que Jesus nos proteja, hoje, agora e sempre, que assim seja. Edésio, a palavra é sua, fica à vontade. Felipe, você quer? Vermelhinho mais baixo. Hein? Vermelhinho mais baixo. Isso. Ok, se você quiser. O livro, né, Homeopatia e Espiritismo, né, em palavras finais. No caso, né, cá embaixo, ele está retratando, em termos do próprio livro, desejosos de ser podido contribuir um pouco para esse entendimento, né? Rogamos ao Senhor da vida e nos abençoe ainda hoje, a fim de que harmonizamos o mais breve possível para as suas magnânimas e sábias leis. A questão é o seguinte, ele está aqui, no caso, que esse trabalho representa um pouco, mesmo porque as grandes revelações já haviam sido feitas, a começar pelo próprio Cristo. Então, assim, tudo aquilo que nós aprendemos, né, nosso dia a dia, isso vai contribuindo a cada dia, né, para o nosso crescimento. Então, esse livro, no caso, com certeza vai ficar marcado, né, em cada um, por tudo que apresentou. Nós não temos condições, às vezes, de absorver tudo, mas ao pouco que vai sendo absorvido, vai agradecendo a cada dia, né? Vai agradecendo a cada dia, e isso faz com que nós podemos melhorar, né? Nas nossas condutas, ok? E ele diz aqui que ele vai que tomou a liberdade de reproduzir na íntegra as mensagens de Emmanuel, contidas no livro Fonte Viva, intitulado Estás Doente? Estamos certos que encontrará um fato material para sua reflexão. No texto, estás doente? Essa pergunta eu vou levar para mim. Eu estou, como a maioria de nós, né? O próprio, né, em Tiago, a oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. Só tem um detalhe, que nós sabemos tudo isso. Nós temos conhecimento, né, de vários, e a gente continua errando. Então, que todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam a cura real. Então, o que acontece? Nós criamos uma nova vigilância, certos padrões convencionais de conduta que nos impedem de qualquer acesso à verdadeira luz. E dentro deles dormitamos a maneira do pássaro cativo que encarcera as próprias asas em estreitas limitações. Então, nós sabemos de tudo isso e continuamos errando. Então, a doença não é a causa, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos espirituais e material. E se te encontras enfermo, não acreditas que a medicação através da boca e dos poros te possa restaurar integralmente. O que acontece? Quando nós pensamos em doença, nós pensamos qual o medicamento que nós podemos ingerir para que a gente possa melhorar. Só que a fonte, né? A fonte da doença, às vezes, está no nosso íntimo. O que nós podemos fazer? Será que só a medicação vai resolver o problema? Será que um comprimido vai resolver? Ele pode ser, né, entretanto, ele pode amenizar, mas
cura vai ser difícil. Mas Deus nos deu todo esse processo, os medicamentos, deu tudo, né? Para que a gente, às vezes, faça uso dele, mas que a gente tenha, pelo menos, né, um questionamento. Por que que eu estou assim? Será que é por causa da minha vigília? Porque a gente sabe que a mente é uma fonte criadora. E a gente, trabalhando a vida pouco a pouco, plasma em torno de nosso espaço aquilo que deseja. O que que é? Nós temos que pensar positivo, nós temos que estudar, nós temos que ter em mente que é tudo aquilo que a gente pensa, aquilo vai refletir, se for bem e se for mal. Então, nós temos a capacidade, às vezes, de fazer uma leitura do que, o que nós estamos sentindo. Será que nós estamos sentindo por causa coisa só material? Não é. Com certeza não é. Então, a vida, pouco a pouco, né, vai levando a gente, né, para esse caminho, e que a gente fica à mercê, né, de medicamento. Hoje, né, a maioria das pessoas hoje fazem uso de medicamento. E vai crescendo a cada dia esse mercado de medicamento. Como diz lá o Ezequiel, vai chegar no ponto, né, principalmente na área dos antibióticos, que não vai ter medicamento que vai resolver o problema. E aí vai ter que partir para outra homeopatia, fitoterapia, né? E mesmo os tratamentos espirituais, para que a gente possa melhorar realmente por dentro. A medicina ela tem que ser de maneira holística, porque hoje simplesmente o médico vai lá e receita aquilo que você está com dor de cabeça, está com dor de cabeça, mas qual é a causa daquela dor de cabeça? Entendeu? Então, assim, e a coisa está expandindo de tal maneira que hoje está difícil o número de pessoas formadas, né, a maioria, né, está crescendo absurdamente. E cada vez menos tendo essa orientação, né, buscando simplesmente na medicação. Claro que já está surgindo alguns profissionais, né, nessa área, que já né, e nós temos aqui, né, no próprio Belo Horizonte, né, o hospital, eu já esqueci qual o nome aqui, mas que cuida, né, o tratamento é feito através, não é simplesmente através de medicação, é procurando a causa realmente que está fazendo com que a gente doeça. Então, daí fala, do que vale a medicação exterior se você não prossegue triste, abrucanhado ou insubmisso? Então, de outras vezes, a gente pede o socorro do médico humano, ou de benfeitores espirituais, mas surgem as primeiras melhoras, simplesmente nós abandonamos. Não é só abandonando tudo, abandonando inclusive o próprio remédio. A gente não tem disciplina nem sequer para tomar um remédio. Então, aí nós entramos, né, nessa paranoia dos medicamentos. Então, o controle das energias, né, é feito através dos pensamentos. Portanto, possuímos energia que nos causa doenças, porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Para regenerar a saúde, se perde longas horas na posição de colha ou desabandono. Eu vou fazer um desabafo, como diz aqui. Aconteceu alguma coisa comigo há um mês atrás, e eu cheguei a encher o copo, como diz, eu transbordei. Mas por que eu transbordei? Eu deixei o copo encher demais, e eu não tinha noção daquele quanto de volume cabia naquele copo. E às vezes foi uma gota que transbordou. Mas aí eu perdi, me fala, e cheguei a falar com a pessoa que você me tira do sério. Foi, gente, isso aí, as consequências veio de imediato. Transtorno de gastrointestinal,
eu fiquei praticamente uma semana praticamente passando mal. E naquela própria semana, nas palavras de José Kleber, ele nos diz lá: ninguém nos deixa impaciente, ninguém nos irrita, ninguém nos causa nenhum incômodo, ninguém nos entristece. Se acontecer, somos nós que não trabalhamos o nosso despertar do nosso amadurecimento. Não é o próximo que me irrita, é eu que não desenvolvo a sensibilidade mental. Ninguém pode me tirar do sério, é eu que não cuido para ser paciente. Aí a carapuça se viu direitinho. E a partir, né, e com tudo isso, eu trabalhei em cima disso. Falei, gente, não é possível. Já tinha anos e anos que eu não chegava a perder a paciência com alguém. E essa foi a gota d'água. Eu falei o que devia e o que não deveria, não devia. Mas a pessoa voltou lá de novo uma semana depois. E eu continuei ainda, né? Ainda não tinha amadurecido a ideia de que o erro, tudo bem que ele estava errado, mas eu também eu participei. Então, sim, eu estava errado também. Então, através da palavra do José Kleber aqui, foi assim uma lição para mim, e a partir daí eu estou trabalhando no sentido de que eu possa ter um controle melhor de tudo, para que eu possa continuar nessa caminhada, porque às vezes a gente aprende o amor e às vezes nós aprendemos pela dor. E a dor é um aprendizado, mas, né, as consequências não são fáceis. Mas depois de uma semana, eu fui analisando tudo aquilo que foi falado, por tudo que foi comentado. Aí no final eu falei assim, gente, eu tive uma aula que eu nunca tive antes. Então, o máximo que eu tenho é aproveitar tudo isso, mesmo nas coisas ruins, acaba você tendo alguma coisa para tirar de bom. O bom foi que eu falei, gente, vamos trabalhar melhor esse tipo de coisa, porque as doenças são em consequência dos nossos atos. Então, em função disso, estou passando isso para vocês, porque eu vivenciei isso aí mais recente. Coisas que seria mais falar de lá de livro, nada, é eu mesmo. Então, assim, eu tenho que trabalhar melhor isso aí. E outra coisa, tá? Então, assim, eu tenho exemplos também, né, de clientes minhas que a doença foi para ela, como se diz, é uma cliente com 34 anos de idade, teve câncer de mama. E ela falou que para ela, foi uma dádiva divina, porque através de sair houve uma união entre a família, entre o marido, e que ela hoje ela desfruta, né, de um saber, de saber dar valor à vida, dar valor a tudo aquilo que ela tem em relação. Então, às vezes, sem falar, a doença, às vezes vem para despertar esse lado da gente, que a gente, às vezes, acha que é simplesmente, não é simplesmente adoecer o ato, tá? É através da doença você melhorar a tua conduta, mas é procurar saber, não é reclamar de estar doente, não é reclamar, é tirar proveito daquilo para que a gente possa realmente criar um hábito no nosso dia a dia, melhorar. O que eu posso fazer através de hoje? O que eu posso ajudar alguma pessoa, né? Então, tudo isso nos dá um amparo para que a gente possa continuar. Que eu... Edel, Oi, Edel, oi, só fazer uma palhinha aí sobre isso que você está falando, acho que é interessante, porque
a gente tem, pelo menos eu tenho observado que o Ezequiel tem trazido para a gente muitas informações, e junto com o Joseph também, né? E acho que na última quarta ele falou lá, e ele vem falado já há algum tempo, só que às vezes a gente não percebe isso. Ele falou o seguinte, que a matéria não envelhece, ela se desgasta. Às vezes eu escutei isso, porque a gente fica pensando, pô, mas qual que é a diferença entre envelhecer e desgastar, né? Aí, essa semana a gente vai fiquei refletindo, e aí eu concluí o seguinte, que quem desgasta a matéria somos nós. Como é que a gente pode desgastar a matéria? Com isso aí que você acabou de falar, né? Essa questão da falta de autocontrole. Quando a gente não controla, a gente não se autoconhece, a gente não consegue. Aliás, a gente traz para a gente mesmo e desenvolve a enfermidade, né? E o Joseph falou também na última quarta-feira, que ficou bastante tempo com a gente lá, sobre a questão da gente conviver com os diversos micro-organismos que existem no ambiente. Que essa convivência, ela é salutar, ela é boa, entendeu? E, e, e essa convivência nos faz crescer, porque esses micro-organismos, os vírus, né, ou tudo que vem externo contra nós, nos faz progredir, nos leva adiante. A gente tem que estar o tempo inteiro, nós somos o tempo inteiro, vamos dizer assim, cutucados a andar para frente. E o que nos leva para frente? São essa convivência com o meio externo. Se eu estou desequilibrado, aí esses micro-organismos fazem com que apareçam as enfermidades na gente. E a gente permite que a matéria, que é o nosso corpo, ela se desgaste, né? E provoca as enfermidades. Se eu estou equilibrado, nada me abala. Você não pega enfermidade, você não pega Covid, você não fica com câncer e não fica com nada. E essa questão do câncer é interessante, que ele falou lá para uma tutora, que tinha um cachorrinho que estava com um tumor no intestino, uma massa no intestino. Aí ele explicou por que o tumor se desenvolve, né? No caso do cachorrinho. Ele falou assim, ó, o cachorrinho ele absorve tanta energia, vamos dizer assim, suja, né? Eu estou falando da maneira da minha interpretação, tá? Ele falou com outras palavras. Mas ele recebe um fluxo, imagina que existe uma energia passando por ali. Só que uma energia suja, imagina como se fosse um cano, e passa ali algum líquido muito, sei lá, tipo um esgoto, o tempo inteiro, vai agredindo a célula, agredindo até para ela, o organismo se defender, ele cria-se o tumor. Entendeu? Ele falou também, por exemplo, de um outro cachorrinho lá que tinha um problema na coluna. É a mesma coisa, ó, a coluna é como se fosse, passa por aqui um canal nervoso, né, de muitas energias. Então, se as energias também são sujas, muito densas, vai degradando, sei lá, a coluna vertebral do animal até ele ficar doente. Então, você vê que realmente tudo passa pela nossa casa mental. Quando a gente se reequilibra, a gente não precisa de remédio, cara, a gente não vai adoecer nunca. E Deus traz para a gente o medicamento para nos dar o quê? Um certo conforto, né? Enquanto a gente não conquista esse equilíbrio. Acho que a partir do momento que todos nós, da humanidade, conseguirmos efetivamente desenvolver para ter esse total equilíbrio, a gente não vai adoecer. E mais um depoimento, né, que aconteceu no estudo do domingo passado, acho que foi a Valéria, eu esqueci o nome dela. Quem faz a apresentação do estudo da semana passada, ali, como é que ela chama? Você lembra o nome Valéria dela? mesmo. É a Valéria mesmo. Aí ela falou que teve grávida de um espírito, né, de luz. E no momento em que ela estava gestando esse espírito de luz, que tudo na família dela era uma paz, uma tranquilidade, eles não adoeciam, uma coisa maravilhosa. Aí tudo corrobora, né, para essas informações que a gente vem recebendo, né? Tipo assim, se você vibra só luz, só amor, né? Você está se desenvolvendo, cara,
Mas não tem enfermidade, não precisa de medicamento, nada. Então, isso que o Ezequiel falou, igual você comentou aí, que os antibióticos não vão fazer mais efeito, eu acho que é isso. Talvez vai chegar uma hora que vai falar assim, a partir daqui, meu amigo, depende de você ter o alto equilíbrio, né, para poder se desenvolver. Para a gente não ficar muito com a muleta do medicamento, né? Acredito isso. É isso que eu queria falar. Ok, muito bom, Willi. Willi, voltando, falando que o copo encheu, então eu estava pensando o seguinte, que o ideal é não ter o copo, né, para encher, e nós estamos com o copo ainda, e vai enchendo. Então, assim, o ideal é que, à medida que nós vamos ficando mais esclarecidos e mais abertos a receber as informações, nós vamos deixando de ter aquele copo. Então, aquele copo não vai existir. Esse é o nosso caminho, né, para que a gente possa realmente vivenciar tudo isso. Tá? Voltando aqui, é o seguinte, o adoecimento, quando diante o adoecimento é quando, diante dos conhecimentos das leis, escolhemos não cumpri-las. Se está doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprenda a orar e a entender, auxiliar e tratar o coração para a grande mudança. É essa mudança que nós estamos falando. Nós estamos, cada dia, além dos livros, além da fraternidade, nós precisamos, né, ser mais abertos, né? Então, desapega-se dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde não encontramos sempre encontramos sempre a própria consciência. O difícil é você desapegar. Nós vivemos num mundo totalmente material. A dificuldade que nós temos a nossa, eu falo que nós pegamos emprestado, mas nós temos o nosso carro, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, né? Então, a dificuldade que eu vejo muito grande, mas ainda nós temos um caminho longo para percorrer, porque eu acho A gente tem apego até à questão do trabalho na casa espírita, para você ter uma ideia. A gente que acha que a tarefa é nossa, e a tarefa está para me atender, a tarefa está para atender a minha vaidade, meu ego. E para você ter uma ideia, eu digo que a coisa chega, né? Porque na casa espírita é o lugar onde mais se bate de frente, onde tem essas questões do copo d'água que você falou aí. Toda hora acontece de alguém brigar com alguém ficar de mal de alguém ficar enciumado, de abandonar a tarefa e querer, né, tirar satisfação, e fulano está errado, e ali começa a aliar pessoas para poder formar grupinhos de que um está a favor, outro está contra. É uma coisa assim, para você ter uma ideia. Dentro da casa espírita, a gente já tem essa dificuldade, imagina no dia a dia nosso, do nosso status de trabalho, nosso status como dentro da sociedade, nosso status dentro de uma família, como você falou, carro, casa, propriedades e demais. Então, assim, é um desafio muito grande da gente desmaterializar, né? De a gente espiritualizar, né? Porque a gente tem que entender que a gente é um frutuário e do trabalho do Cristo nós somos apenas partícipes, ou seja, a gente não é dono de tarefa nenhuma, a gente teve a oportunidade, que a gente não tem nem mérito ainda para falar que aquela tarefa é minha, né? Eu que coordeno tal tarefa, eu que faço tal tarefa na frente da tarefa, entendeu? Cara, tão endividado, todo mundo é tão endividado que você tem a oportunidade de diminuir a sua miséria espiritual trabalhando. E você chega lá achando que é dono da coisa, achando que você que manda, que você que decide. Não é uma coisa impressionante? É complicado, né? sim, Aline. A questão, mas nós não estamos lá, não é à toa, né? Então, por insistência, vão aprendendo aos poucos, nós vamos aprendendo aos poucos, né? Porque
Eu também participo em outras casas também, e é a mesma coisa. Então, assim, é a dificuldade, né? Aí fala, não é possível que uma casa espírita pensa desse jeito, mas é a dura realidade. Mas está lá, com certeza, para aprender. Aos poucos nós vamos aprendendo. Então, isso faz parte da gente, né? Infelizmente, faz parte. A gente teria que pular esse degrau aí para que a gente possa olhar de maneira diferente, que lá seja um exemplo. Mas, infelizmente, ainda não é a nossa realidade. Okay. Aqui fala, foge da brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Então, o que é? Nós temos que, né, trabalhar nisso aí. Então, o que é o amor fraterno? Não é simplesmente o amor, é a participação, é o intercâmbio entre a gente. Ainda sinto muita falta, né, nesse sentido da casa espírita, esse elo, não sei, no sentido de criar uma grande família ali dentro. E ainda me sinto ainda um pouco fora, né? Porque também, às vezes, eu tenho outras atividades, eu não posso, às vezes, estar participando, mas eu sinto falta dessa família, né? Formar ali uma família realmente. Então, para que a gente possa ter um amparo, né? Não é só não é simplesmente lá na fraternidade, né? Que a gente seja também no nosso dia a dia, tá bom? Então, busca a intimidade com sabedoria pelo estudo e pela meditação. Essa meditação, sinceramente, eu nunca tentei. Eu vou ter que trabalhar ainda mais nesse sentido para que a gente possa, né, aprender, né? Então, como nós estamos aqui aprendendo, e é outra coisa que eu gostaria, inclusive, no próprio a espiritualidade, mesmo na casa espírita, a gente trabalhar em cima disso aí. Eu sei que é difícil, tudo isso é difícil, mas é possível, tá? Então, assim, para que a gente possa aproveitar ainda mais tudo que está sendo ensinado, né? Então, a gente deveria trabalhar em cima dessa meditação, tá? Então, seria uma coisa para que a gente possa aí, ver mais para frente. Não manche o teu caminho, serve sempre, trabalhe na extensão do bem, faça alguma atividade, né, da caridade, trabalhe no sentido, hoje nós temos lá os cães, eu trabalho às vezes em outra fraternidade, então, assim, nós temos que ocupar esse espaço que nós temos, né, ajudando o outro, porque, na realidade, quem está sendo ajudado somos nós, não são eles. Hoje mesmo eu escutei, né, de uma pessoa simples pra caramba. Na hora que terminou, falou assim: olha, eu sei que você não precisa nem agradecer a vocês, né? Mas eu sei que eu sei que vocês estão sendo iluminados para fazer esse tipo de coisa. E eu falei: olha, quem está. Se nós estamos fazendo um bem para vocês, sinceramente, quem está recebendo um bem somos nós, pela presença de vocês aqui. Então, cada vez que a gente sai dessa atividade que nós fazemos lá, com certeza a gente sai mais leve. Então, nós temos que trabalhar em cima disso aí também. Muitas pessoas, às vezes, não fica, não sei o porquê, até hoje eu não entendi, né? Fica um tempo e não fica em local nenhum. E a gente fica lá pensando, por que acontece isso? Sinceramente, eu não sei, porque falei, gente, fazer o bem, trabalhar em cima de coisas que, pelo contrário, nos vai deixar muito melhor, né? Compartilhar o trabalho, né? Ok? Então, guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permaneça convicto que
se cultiva da oração de fé viva, em todos os passos aqui ou além, o Senhor te levantará. Né? Então, nós temos, né, todas as condições de saber o caminho, só que ainda, às vezes, nós ainda não estamos fixos muito naquilo que a gente quer, não. A gente quer que fique tudo bem, mas nós temos um caminho a seguir, nós temos regras a seguir. Né? Então, contudo, quando entendemos que a vida se renova todos os dias, e quando percebemos que todos os minutos constituem oportunidades de corrigir e aprender, auxiliar e redimir, entramos na posse da simplicidade, susceptível de fixar o nosso íntimo, nossos painéis de amor e sabedoria, paz e luz. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, né? Você lê os livros espíritas todos, né? E a gente fica, às vezes, ficar na teoria, nós temos que praticar, né? Guardemos o espírito surpreso diante do mundo, à frente da estrada que do alto nos destinou, convertemos a nossa ligação com o Pai Celeste pelo laço essencial de nosso coração com a vida. E dessa forma estejamos convictos de que cada instante será para nós glorioso passo no conhecimento superior ou na direção do céu. Então, que sigamos, né, esse caminho. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. Em função disso, que é o nosso estudo, né? Nós estamos aqui, né, no domingo, enfrentando tudo, para que a gente possa, a cada dia, melhorar, que a gente possa, a cada dia, não ser um doente, para que a gente possa conseguir isso, nós temos que ter um contato muito grande, né? Uma relação lá com Deus, né? Com Jesus lá nos dois mandamentos que ele falou que poderia, né? Esses dois serviria, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E um tem ligação com o outro. Não dá para você ter fé, uma ferrenha fé, se você com o seu irmão ao lado, você ignora. Então, seria muito mais isso que a gente tem que aprender. E, com certeza, vai surgir outro livro aí que a gente possa continuar nesse conhecimento. Então, para mim aqui, eu acho que finalizou, viu? Tá certo, Dez. Obrigada, viu? A gente agora, gente, nós vamos passar para a parte 2 do livro, que é o Espiritismo e a Prática Homeopática. Quem já é da segunda autora aqui, ó, Lenice. A primeira parte foi toda do Tales Onofre, né? A segunda parte agora da Lenice Aparecida de Souza Alves. Eu vou digitalizar essa semana e vou colocar lá no grupo. E aí, essa semana, ao longo da semana, a gente já vai colocando a lista dos capítulos que vão ser colocados lá para estudo e quem que vai fazer o capítulo. Alguém pode se disponibilizar a fazer o próximo? Alguém? Para começar, vocês estão todos aí mesmo? Ou que eu não estou vendo câmera aberta? Eu não sei se o pessoal está participando mesmo tá bom? Então. Quem vai fazer, gente? Vamos lá. Um de cada vez. Não? Não? Muito agarrada. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou começar a fazer a primeira parte aqui e vou passar uma lista, porque a gente nunca sabe quantos encontros de domingo a gente gasta num capítulo, né? Então, pode ser que seja rápido, mas pode ser que seja demorado. Então, às vezes, pode ser que em julho passe rápido e você já tenha a condição de fazer o próximo sem ser nesse o outro, né? O capítulo aqui da segunda parte, e aí eu passo para a segunda parte. A sequência do meu capítulo pode ser passada. Devia adotar.
Vou anotar. Repete. Devia adotar aquele critério Eu- da ordem alfabética, né? De quê? Adotar o critério da ordem alfabética e colocar os capítulos, que já fica todo mundo sabendo, não? Pois é. Já Mas é que põe a lá Beth as falou, por definições exemplo, a e Beth já falou agora, facilita. por exemplo, que ela em julho ela vai estar viajando, não vai poder, né? O capítulo é esse aqui, ó, gente, ó. O Espiritismo e a prática homeopática. Já é a Ok. parte 2, tá bom? E aí vai falar assim, ó, introdução, breve histórico da homeopatia e do espiritismo no Brasil, particularidades da prática homeopática no Brasil, o espírita como profissional homeopata, homeopatia e recursos espíritas, ou seja, o passe, a água fluidificada, a ectoplasmia, a desobsessão, o regime de vida espírita e conclusão. Então, esses aqui são os temas dessa parte 2, da Lenice Aparecida Alves. Então, a primeira parte seria introdução e breve histórico da homeopatia e do espiritismo no Brasil. Particularidades da prática homeopática no Brasil. Aí depois vem o espírita como profissional homeopata. Homeopatia e recursos espíritas. Tá? Então, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Introdução, breve histórico da homeopatia e do espiritismo no Brasil, particularidades da prática homeopática no Brasil. Então, domingo que vem eu começo essa parte. E aí, eu vou passar os outros temas no Sim. grupo para vocês verem. Uhum. Realmente, eu acho que a parte de você usar a questão alfabética, beleza. Mas o problema é que, por exemplo, vai ter gente que vai viajar, tem gente que não tem condição de fazer, né? Então, fica difícil. Mas o ideal seria que todo mundo participasse, né? Tá bom? Então, nosso Ok. texto Beleza. está encerrando. Edésio, muito obrigada, assim, foi muito bom. Realmente é um material para a gente refletir bastante aí, né? Ezequiel, semana passada, virou e falou assim para a gente. Ele estava atendendo a ficha de uma pessoa que estava com um problema de ansiedade. Aí ele falou assim, por que dá baixa de imunidade? Por que a pessoa adoece? Porque dá baixa de imunidade. Por que deu baixa de imunidade? Porque a gente gastou os elementos que trazem estabilidade para o nosso organismo com coisas que não são corretas. Tipo assim, meu organismo, se eu estou em estado, como você falou, né, de tranquilidade, de paz, de equilíbrio, eu não gasto além do que tenho. Então, se a minha alimentação é saudável, se eu tenho um estilo de vida normal, assim, saudável, eu vou ter os elementos minerais, de vitaminas, de proteínas, tudo que preciso, né, no meu organismo. Então, vai estar assim, eu consumindo e o que eu gasto. Eu consumo aqui na alimentação e aqui eu gasto. Então, fica equilibrado. O problema é que a ansiedade faz você gastar o excesso, em excesso, aquilo que eu tenho de reserva, e aí descontrola tudo. Descontrolando tudo, eu não tenho os elementos no meu organismo para poder ter essa imunidade, esse equilíbrio suficiente para manter minha saúde. E o que é que faz me baixar a imunidade? Todo descontrole emocional, você falou um copo d'água, eu também tive meu copo d'água 2 semanas atrás, as 2 semanas atrás eu também estava por aqui. E aí eu também tem uma... Aí a gente vê que a gente acha que está equilibrado, não está nada, não está nada. É um eterno trabalho todo dia mesmo, não tem como. Né? Então, assim, são as emoções descontroladas, ansiedade, né? Que é falta de fé, porque a ansiedade é um medo de algo que possa vir a acontecer, que eu nem sei se vai acontecer, né? Ficar especulando em excesso, que faz milhões de possibilidades que minha vida vai ter daqui para frente, sendo que se eu tenho fé e eu trabalho, né, ao trabalhador do salário, né? Então, se eu trabalho em mim, aquilo que eu preciso trabalhar, que você falou, né? De paciência, tolerância, ego, humildade, por aí vai, né? Eu estou me melhorando para tratar com esse mundo à minha volta. Se eu não estou melhorando o suficiente para tratar com esse mundo à minha volta, esse mundo à minha volta me afeta. Igual você falou, não é o outro que me traz tristeza, não é o outro que me tira do sério. Sou eu que que me permito ser tirado do sério. Né? Então, quando esse equilíbrio está dentro de mim, o mundo pode estar um caos e eu estou em paz. E aí não tem gasto excessivo de energia, nem de nutrientes do meu corpo, nem minerais, né? Nem da baixa de nada, né? Nem excesso. Né?
Então, Ok. assim, a gente, quando a gente está muito ansioso, está com as emoções muito controladas, a gente é uma forte candidata a ter câncer mesmo, a ter todo tipo de doença, a Uhum. ficar suscetível a qualquer tipo de enfermidade. Não é isso? Sim. Gente, nosso tempo terminou. Eu vou pedir para a Elizabeth fazer a prece final. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tá tranquilo? Ok, tô tranquilo. Podemos finalizar. Então, Beth, faz a oração para a gente final. Obrigada, Débora. Falou, então. Pai querido, infinito poder e bondade, estamos aqui, Senhor, agradecendo a oportunidade, mais um encontro, mais um estudo. Sabemos que ainda somos pequenos, infinitamente pequenos, na caminhada evolutiva que estamos a traçar aí, mas que estamos com boa vontade, tentando trilhar o melhor caminho. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Boa noite e até daqui a Graças a pouco Deus, tempo. gente. Boa noite, Boa gente. noite. Boa Oi. noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.